Bom dia, faça um bom dia. Tudo bem com você? Que eu espero que esteja tudo bem. Já agradeceu a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos deu, que Ele nos concedeu viver? Agradeça a Deus por esse momento e peça a Ele todos os dias que você acordar, que Ele te dê sabedoria, que Ele te instrua, que nesse dia a gente possa ativar a nossa identidade de filho, de filha, para cumprir, o nosso propósito, o nosso chamado aqui na Terra. E lendo sabedoria, nós vamos hoje ver mais um pouco da história maravilhosa, de Moisés. A história o livro de sabedoria nos está remetendo a toda a história, Desde o começo, desde de Adão até agora nós estamos vendo, então, quando Moisés liberta o povo do Egito, ou seja, a sabedoria está com ele. Olha que linda essa sabedoria, Nos orientando e nos chamando a também ser sábios e deixar que a sabedoria ela habite em nosso coração. A sabedoria que é o próprio Jesus, Que é o próprio Deus encarnado na sabedoria. Essa sabedoria que nos faz sermos filhos e sermos filhos que prosperam, filhos que transbordam na vida de outras pessoas. E hoje nós vamos ver o capítulo 10, no versículo 17. Nós vimos que ontem a sabedoria entrou na alma de um servo do Senhor, ou seja, de Moisés, E com prodígios e sinais enfrentou reis temíveis. E ele enfrentou o rei do Egito, o faraó do Egito. E agora nós vamos ver Deus recompensando os filhos que não desprezaram esse Deus, que Moisés o organizou e fez com que eles saíssem da terra da escravidão. Para eles saírem da terra da escravidão, eles tinham que ter um Deus. E eles não renegaram esse Deus. Então aí ele fala aqui no versículo 17 que deu aos santos a recompensa pelos sofrimentos que tinham passado. Ou seja, eles ora eram escravos, agora Deus está recompensando e eles estão saindo da escravidão. Então deu aos santos a recompensa pelos sofrimentos que tinham passado e os guiou por um caminho maravilhoso, rumo à terra prometida, rumo à liberdade. Tornou-se para eles abrigo durante o dia e esplendor de estrelas durante a noite. Aqui ele está remetendo à coluna de fogo, A coluna de fogo que os aquecia durante a noite no deserto, Porque o deserto à noite é gelado. Então a coluna de fogo acompanhava eles na caminhada. E durante o dia tinha uma nuvem suave para refrescar, Então durante o dia servia de abrigo, ou seja, esse Deus que está conosco, esse Deus que nos faz abater o calor, esse Deus, como disse Jesus, Vinde a mim vós que estão cansados, que eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus aqui e o descanso em Jesus é você estar aliviado da culpa, você está liberto do medo, da opressão. Em 1 João 4,18 fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se nós estamos com Jesus, esse Deus maravilhoso que veio através de Jesus aqui nos mostrar que nós devemos segui-lo, porque Ele tem, Vinde a mim, a vós que estão cansados, porque eu vou aliviar vocês. Ou seja, Deus está aliviando um povo que estava ora escravo e agora o remetendo para uma terra onde vocês são libertos, onde vocês vão ter justiça, onde vocês vão viver sem a opressão, sem escravidão. Nosso Deus é um Deus que nos quer livres
não é um Deus que nos quer escravo. E aí ele, no versículo 18, fala, ela o fez atravessar o mar vermelho. Ela quem? A sabedoria, o próprio Deus. Então ela os fez atravessar o mar vermelho e os guiou até as águas impetuosas. E quando eles chegam nas águas impetuosas, o que acontece? O mar se abre. Deus faz com que o mar se abra e as pessoas atravessam em pé, a pé enxuto. Que lindo, gente. Que maravilhoso. Esse Deus de mão forte. Se vocês lerem Êxodo, vocês vão perceber isso. Né? E ontem, quando eu dizia, deixa eu fazer uma correção. Antes, quando eu dizia que eu não lembro o que eu disse, se era sobrinha, né, do faraó. Ela era filha do faraó, que salvou Moisés. Na Bíblia não tem o nome dela, mas era filha do faraó que libertou Moisés das águas do rio Nilo. Ele estava dentro de um bercinho, né, porque a mãe não queria que ele morresse, que fosse assassinado, porque os soldados estavam matando as crianças, lembra que eu contei? Então era filha do faraó. Ela o cria e ele, então, Moisés passa a ser o quê? Passa a ser neto, né, do faraó. Veja, que interessante. Então ela fez, né? Ela os faz atravessar o Mar Vermelho e os guiou através de águas impetuosas. Então fez com que seus inimigos se afogassem. Se você for ler a história do Êxodo, você vai ver que logo após, que por tudo que aconteceu, né? O faraó, as pragas que teve, Deus fazendo com que as pessoas se convertessem, acreditassem no Deus verdadeiro. Mas o faraó não acreditava. E cada praga que vinha, ele tentava se dar uma desculpa por aquela praga, falar que era coisas que Moisés estava fazendo porque ele era um feiticeiro. Então, em todas as coisas ele foi atribuindo. Até que numa das últimas, né, a última, né, inclusive a última praga, que é a morte dos primogênitos. Ele ora lá para o Deus dele para que salve o filho dele. E, na verdade, o filho dele não foi salvo. E veja, nesse último momento, uma última chance que você tem. Porque a gente vê que Deus, ele não castiga a gente. Mas através das situações, dos momentos que nós vivemos em nossa vida, tudo nós temos que tirar uma lição de vida. Né? Porque Deus, ele não castiga seus filhos. Mas muitas coisas nos acontecem para que nós possamos acreditar mais nele e confiar mais em sua palavra. Então, e acreditar, né? E confiar mais nele, naquilo que está escrito. Porque veja, se você lê a Bíblia, gente, a gente fica encantado, maravilhado. A Bíblia, como eu digo sempre, ela é o nosso manual de instrução. Não tem como a gente viver sem conhecer a Bíblia. Quem não quer conhecer a Bíblia? Eu já disse, né, outras vezes, que o diabo não quer que você leia a Bíblia, porque a Bíblia nos transforma. A Bíblia nos faz filhos verdadeiros. E ele não quer, porque ele não quer que você seja filho. Então ele quer te destruir. Ele não quer que você leia. E principalmente o Apocalipse, né? O Apocalipse, o diabo não quer que você leia de jeito nenhum. Por quê? Porque lá está a derrota dele. E ele sabe que vai ser derrotado. Mas você, muitas vezes, não sabe. Você que está ouvindo aqui, vai ler a Bíblia. Busca cada vez mais ler a Bíblia. Eu não vou cansar de falar para vocês lerem a Bíblia. A importância que tem a gente ler a Bíblia, porque vai nos fortalecer, fortalece a nossa alma. E a nossa alma é que governa o nosso corpo. E o nosso espírito tem que estar fortalecido com o Espírito de Cristo, com o Espírito do Pai. O Pai nos mandou o Espírito para que nossa alma esteja em comunhão com o Espírito e para que ela governe o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele não quer, como eu sempre já disse, nosso corpo, se você deixar, o nosso corpo, ele não quer fazer as coisas que tem que ser feitas. Veja, você precisa, porque tudo que você precisa fazer, você depende desse corpo, né? Dessa matéria. E se seu corpo é, como diz lá no provérbio, né? Dorme mais um pouquinho, cochila mais um pouquinho, o que vai acontecer com você? Vai cair sobre você a indigência do vagabundo, do miserável.
Então veja, cada um tem aquilo que faz. É ação e reação. Cada um tem aquilo que buscou fazer. Se você hoje não está tendo resultados que você busca, procure analisar por que você não está tendo resultados. Por que a sua árvore não está dando fruto? Veja se você não tem que corrigir aonde está plantada a sua semente. Adube essa terra, mexa essa terra, ou seja, saia do comodismo, vá buscar ler mais a Bíblia para você conhecer mais a palavra, para você viver mais. E aí nós vivendo aquilo que está na palavra, porque não adianta também eu conhecer a palavra, saber decor a palavra, mas não viver, não botar em prática. Eu tenho que colocar em prática. E a partir do momento que eu coloco em prática, Jesus disse, busca primeiro o reino e tudo mais será acrescentado. Veja, quando a gente busca o reino e vive esse reino, mas o reino é um reino futuro, é um reino, não um reino futuro, é um reino aqui e agora, mas é um reino que nós vamos viver eternamente, né? Mas para vivermos eternamente, temos que praticar agora. O momento é agora. Não dá para depois que eu morrer, eu vou viver o reino. Não. Se você não praticar agora, se você não viver agora, você não vai, né? Não vai viver esse reino. Então, o reino é para os filhos, é para reinantes. E reinantes nós temos que reinar aqui nessa terra. Se nós não reinarmos aqui nessa terra, não reinaremos com Cristo também. Então, percebe que nosso corpo é o que faz a ação. É a nossa alma que tem que governar. Mas a gente precisa buscar cada vez mais fortalecer o espírito. Porque é o espírito que fortalece a alma e a alma que governa o corpo. Um espírito forte, alma forte, corpo fortalecido, nós vamos fazer aquilo que precisamos ser feito. Nós não vamos nos entregar ao comodismo, à procrastinação, né? Ao medo. Nós vamos nos tornar filhos corajosos, filhos vitoriosos, filhos vencedores e filhos transbordantes na vida das pessoas, que é para isso que nós viemos. Nós precisamos transbordar na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos familiares e vivermos aquilo que nós estamos aprendendo, né? Porque os frutos, nós mostraremos os nossos frutos através das nossas ações e através das nossas ações colheremos os nossos frutos. Aquilo que eu estou plantando, eu vou colher. É ação e reação. Então agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus sempre por tudo que nós temos que Ele nos dá. E veja aqui então, o versículo 18. Ele o fez atravessar o mar vermelho e os guiou através de águas impetuosas. E o nosso faraó lá do Egito, ele não quis acreditar, ele preferiu acreditar nos deuses dele e com isso o filho dele morreu. E aí então foi a última praga. E essa praga que aconteceu com o filho dele morto, ele então fala, vá embora e leve-se todo esse povo. Só que, quando ele sai, o que acontece? A esposa dele fala assim, e você vai deixar, agora que seu filho morreu, você vai deixar que eles vão embora? Vá atrás dele. E ela queria que ele matasse Moisés, né? E ele vai, pega todo o povo dele e vai atrás. E quando ele entra, né? Aí faz aqui no versículo 19. Fez com que seus inimigos se afogassem e depois vomitou-os das profundezas do mar. Desse modo, os justos despojaram os injustos e celebraram o teu santo nome, Senhor, louvando juntos o teu braço protetor, porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e soltou a língua dos pequeninos. Veja, a sabedoria, ela abre a boca. Nós precisamos abrir a nossa boca. E como eu dizia, se a gente não transbordar na vida das pessoas, muitas pessoas não conhecerão Jesus, porque eu não anunciei. Então, cada vez que nós anunciamos, nós estamos abrindo a nossa boca. Lembre-se que boca fechada mata. Boca aberta falando besteira também, mas boca fechada mata, porque se você não abre a boca para falar da sabedoria de Deus, do nosso verdadeiro Deus, muitas pessoas não vão conhecer a palavra de Deus.
Então, se pessoas estão morrendo, perecendo hoje, é porque muitas vezes eu estou de boca calada. Então, a sabedoria abre a boca. Não tenha medo. Fale aquilo que vem no seu coração. Eu tenho certeza que aquilo que você vive, quando você vai sentindo o gosto, o prazer de ler a Bíblia, de entender, você vai sentindo quanto Deus é poderoso na nossa vida e quanto milagre Ele faz na nossa vida. Por quê? Porque o simples respirar, para nós parece simples demais, mas é uma graça, é uma bênção de Deus o nosso respirar. E percebe que você não pensa para respirar, você respira automaticamente. Os seus órgãos internos que funcionam perfeitamente. Você agradece quando você está no banheiro? Agradeça a Deus. Gente, como você deve agradecer a Deus toda vez que você vai no banheiro? Por quê? Porque seus órgãos estão funcionando perfeitamente. E é nosso Deus que fez tudo isso. O seu coração, ele bate sem que você precise dar comando. Tudo dá graças a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Então, é isso que nós temos que anunciar. É isso. Muitas vezes a pessoa não para. É uma pessoa que não agradece. E nós percebemos que, se você for ler a história do Êxodo, você vai ver o quanto o povo murmurou, né? Porque qualquer coisinha que ele sentia de dificuldade, ele faz o quê? Ele quer voltar. E nós também somos assim. Quantas vezes nós não agradecemos, mas murmuramos aquilo que não temos, mas não agradecemos aquilo que temos. Então Jesus disse: busque primeiro o reino e tudo mais vos será acrescentado. Então pare de murmurar. Reclamação não vem de Deus, reclamação vem do inimigo. E ele quer que você reclame, porque você é filho de Deus. E quando você reclama, ele se fortalece e você se enfraquece. E ele quer o quê? Filhos fracos. Por quê? Porque ele foi expulso do paraíso e quer que você também seja. Não deixe ele dominar você. Jesus tem o poder. Jesus venceu as tentações. Você também pode vencer. Você também consegue vencer. Então vai e anuncie. E nós vamos parar aqui hoje no capítulo 18. Vamos terminar, né? Rapidinho a gente termina, ó. Então, porque só tem 21. Então ele fez com que os inimigos se afogassem e depois vomitou na profundeza do mar. Desse modo, os justos se despojaram, né? Os injustos, e celebrando o teu santo nome, Senhor, louvando junto o teu braço protetor. Porque a sabedoria, nós terminamos já, ó. Porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e soltou a língua dos pequeninos. Isso é o final. Aqui nós já adentramos o versículo 11. Então eu vou ler rapidinho agora na íntegra o capítulo 10, para que você vá de novo degustando, né, sentindo prazer em conhecer a palavra. Agora eu vou ler ele inteirinho, sem explicação, mas você quer a explicação, volte nos vídeos anteriores que você tem, né? Passo a passo as explicações nos vídeos anteriores. Então vamos lá, versículo 10, capítulo 10 na íntegra agora. A sabedoria protegeu o Pai do mundo, o primeiro homem formado por Deus e que foi criado sozinho. Ela o libertou da sua própria queda e lhe deu força para dominar todas as coisas. Mas o injusto se afastou dela com a sua cólera e pereceu na sua própria ira fratricida. Por causa dele, a terra foi inundada. Mas a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo numa frágil embarcação. Quando as nações aderiram à maldade e foram confundidas, ela reconheceu o justo e o conservou sem mancha diante de Deus e o manteve forte, apesar da sua ternura pelo filho. E enquanto os ímpios pereciam, ela salvou um justo em fuga diante do fogo que caía sobre 5 cidades. Como testemunho dessa gente perversa, resta ainda uma terra deserta e fumegante, junto com as árvores de frutos que não amadurecem, e a estátua de sal que se ergue como lembrança de uma alma incrédula. Porque desprezando a sabedoria, não só se prejudicaram ignorando o bem, mas deixaram para os insensatos uma lembrança de sua insensatez, para que suas faltas não ficassem escondidas.
A sabedoria, porém, libertou o sofrimento dos seus fiéis. Por caminhos planos, ela guiou o justo que fugia da ira do irmão, mostrou-lhe o reino de Deus e lhe revelou as coisas santas. Deu-lhe sucesso em suas fadigas e multiplicou os frutos do seu trabalho. Ela o protegeu contra a cobiça de seus adversários e o tornou rico. Ela o guardou de seus inimigos e o defendeu de todos os que lhe armavam ciladas. Deu-lhe a vitória numa dura luta para lhe mostrar que a piedade é mais forte do que tudo. A sabedoria não abandonou o justo que tinha sido vendido e o preservou do pecado. Ela desceu com ele à cisterna e não o abandonou na prisão até conseguir para ele o cetro real e o poder sobre seus próprios adversários. Desmascarou os que caluniavam e lhe deu fama perene. A sabedoria libertou de uma nação de opressores um povo santo, uma raça irrepreensível. Ela entrou na alma de um servo do Senhor e com prodígios e sinais enfrentou reis temíveis. Deu aos santos a recompensa pelos sofrimentos que tinham passado e os guiou por um caminho maravilhoso. Tornou-se para eles abrigo durante o dia e esplendor de estrelas durante a noite. Ela os fez atravessar o mar vermelho e os guiou através das águas impetuosas. Fez com que seus inimigos se afogassem e depois vomitou-os da profundeza do mar. Desse modo, os justos despojaram os injustos e celebraram o seu santo nome, Senhor, louvando junto o teu braço protetor. Porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e soltou a língua dos pequeninos. Uma dica para você hoje, então. Pega essa chave, abra a boca. A sabedoria vai te conduzir, a sabedoria vai te instruir. Não tenha medo, tenha fé, tenha coragem. A sabedoria está contigo, Jesus está contigo, está conosco. Abra a boca, boca fechada mata. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família. Vá lá fazer o que tem que ser feito. Beijo no coração.